Você já imaginou uma cidade inteira sendo subitamente mergulhada na escuridão? Uma noite onde milhares de pessoas dependem de tênues lampejos, enquanto o som de uma música antiga e sinistra ecoa no ar? Essa não é uma cena de filme, mas uma realidade dramática que se desenrolou na Rússia. Afinal, o que aconteceu na capital Moscou que deixou 600 mil habitantes sem energia, numa madrugada congelante? Tudo começou com algo inusitado. Uma estação de rádio do apocalipse russo, que há anos não transmitia nada, de repente começou a tocar uma melodia sombria. Você reconhece essa música? Talvez não. É Swan Lake, uma composição infame na história soviética, usada para anunciar notícias trágicas, mortes de líderes e momentos de crise. Imagine a cena assustadora, essa música tocando do nada como um aviso silencioso, enquanto um silêncio mortal toma conta de toda a cidade. Pouco tempo depois, as luzes se apagaram. O que era para ser uma simples falha virou um caos total. As ruas de Lobnia ficaram sem energia, os telefones perderam sinal, e moradores relataram uma sensação de isolamento completo. Flashes de vídeos mostram uma cidade paralisada, ruas desertas, uma escuridão que parece envolver tudo de forma ameaçadora. De repente, a cidade que nunca dorme perdeu sua alma, levando o medo de um ataque invisível. E como se não fosse suficiente, horas antes dessa devastação, uma mensagem desconcertante foi enviada por um funcionário municipal: que o inverno em Moscou seja brilhante, divertido e interessante. Uma frase irônica diante do desastre que se aproximava. E os problemas só aumentaram. Os reparos das subestações elétricas podem levar até o dia 7 de janeiro, uma espera longa para quem celebra a virada do ano na penumbra. Enquanto isso, não é só Moscou que sofre. Imagens mostram uma cidade ocupada na Ucrânia, Medipol, também às escuras por causa de ataques ainda em andamento. Drones, esses instrumentos de guerra silenciosa, continuam vindo em ondas incessantes, destruindo alvos estratégicos. Uma refinéria em Tuops foi alvo de explosões, deixando os moradores assustados e enfurecidos. E o impacto na rotina dos russos é palpável. Uma onda de frustração, insegurança e desamparo cresce a cada minuto. Nas ruas, jovens e idosos de ambos os lados da fronteira se reúnem para registrar a própria crise. Entrevistas rápidas revelam uma sociedade cansada que questiona a liderança, o futuro e a paz. Uma mulher comenta: gostaria de falar com Putin, mas não tenho esperança. O clima de tensão, medo e dúvida se intensifica enquanto a guerra e seus efeitos devastadores se tornam cada vez mais visíveis, além das fronteiras. E no meio de tudo isso, o que esperar do que virá? A escuridão pode ser apenas o começo de uma nova fase? Essas ações fazem parte de uma estratégia maior, ou são reações desesperadas? A cada disparo, a cada blackout, o mundo assiste atento, intrigado e assustado. Porque agora, mais do que nunca, a guerra invade nossas casas, nossos sonhos, nossas vidas. E a pergunta que fica no ar é: até onde essa noite sem fim vai nos levar? Após o relato da primeira onda de drones, a cena que se desenrolou foi assustadora. Uma subestação de energia em Moscou explodiu de repente. O som foi ensurdecedor, uma rajada de vento quente seguiu o estouro, e depois o silêncio opressor tomou conta. Vi pessoas no bairro, atônitas, observando a escuridão que se espalhava rapidamente. As luzes foram substituídas por uma escuridão total, deixando mais de 600 mil moradores sem energia por horas. Nenhum sinal de celular, nada de comunicação. Uma solidão quase física, uma sensação de isolamento que grudava na pele, como uma mão fria e cruel apertando o coração. E o pior, as imagens que surgiram mostravam toda uma área de Lobnia completamente às escuras. As ruas antes vivas, agora eram túmulos de silêncio. As pessoas caminhavam na penumbra, tentando entender o que tinha acontecido. Algumas confundiam o problema com uma falha técnica, mas logo ficaram claro que a cidade havia sido completamente cortada. É como se o próprio coração de Moscou estivesse parando, pulsando em silêncio mortal. Justamente na véspera do Ano Novo, um oficial russo enviou uma mensagem irônica para os moradores: que o inverno em Moscou seja brilhante, divertido e interessante. Uma piada de péssimo gosto, diante da tragédia que se revelava ao vivo pelas ruas, com as casas apagadas, o ar carregado de uma sensação de crise insuperável. E a situação só piora. Segundo fontes oficiais, muitos desses moradores podem ficar no escuro até janeiro 7. Decorar a noite de Ano Novo na completa escuridão virou uma realidade cruel. E não é só Moscou que sofre. Em Medipol, cidade ocupada pela Rússia na Ucrânia, uma nova blackout foi confirmada.
O que havia sido planejado como uma guerra de poder e conquista, agora se transformava em uma batalha contra a própria luz da esperança. Sons de sirenes, o chiado das linhas de energia falhando, uma sensação de frio que grudava na pele. Como uma cruel retribuição, o inverno russo parecia se voltar contra Putin, congelando não só o coração da capital, mas também seus sonhos de dominação. E assim, enquanto o relógio avançava, a noite de virada se tornava uma luta desesperada entre a luz que não chegava, o som distante dos drones que continuavam a sobrevoar, e uma nação presa na escuridão de uma guerra que parece não ter fim. Você consegue imaginar o que será de um país que, ao tentar congelar seus inimigos, acaba se tornando refém do próprio frio da própria sombra? A esperança se esconde na próxima dobra da escuridão, numa cadeia de reviravoltas que só tende a se intensificar. Russos planejando celebrar o Ano Novo, na escuridão total. Imagine a sensação opressiva. O silêncio absoluto, só interrompido pelo piscar constante de luzes de emergência. Não é só Moscou que sente esse peso. Uma área ocupada na Ucrânia, Medipol, também enfrenta o mesmo apagão. Um efeito devastador direto na vida diária. As pessoas, antes acostumadas ao caos, agora sentem o frio e a solidão penetrando na pele. O impacto é visível. Essas ações de sabotagem estão mudando tudo. Os efeitos da guerra se expandem para além do campo de batalha. Mas por que isso acontece? A resposta está na crescente pressão de ataques contínuos. E as consequências? Uma crise diária para milhares de civis, sem energia, sem comunicação. Como eles vão comemorar? Como resistirão ao frio e à fome? Tudo isso nos leva a uma pergunta: até onde chegarão esses confrontos? Após esse caos, uma nova ameaça surge no horizonte. Uma segunda onda de ataques. Drones como sombras silenciosas cruzam o céu noturno, rumando a alvos estratégicos em Rússia e Crimeia. Sabe o que é mais assustador? A escala. Na cidade de Tuops, uma refinaria importante foi destruída. Zona de conflito há anos conhecida por sua vulnerabilidade. Você consegue imaginar o barulho da explosão? O cheiro de óleo queimado no ar? Um revés para o governo russo. Os moradores furiosos assistem preocupados. A televisão informa, mas nada substitui o medo de ver o próprio bairro sendo atacado. Mas a noite ainda reserva surpresas. Relatos de uma terceira onda de drones ecoam. O número de ataques aumenta num ritmo alarmante. Um cenário de guerra se estabelece em mais uma parte da Ucrânia, Luz. Uma base militar ali foi atingida. Olha esse vídeo. É surreal. O brilho das explosões, o som de sirenes ao fundo, tudo uma lembrança de que nada está seguro. Os ataques a outras áreas ocupadas também continuam, várias tentativas de desestabilizar a infraestrutura. Tanques de combustível de 450 mil litros foram atingidos, instalações de comunicação, tudo para criar o caos completo. Estão tentando minar a resistência, fazer o inimigo sentir o peso da guerra, dia após dia. E enquanto tudo isso acontece, as pessoas na Ucrânia e na Rússia vivem uma realidade de incerteza. Como resistir? Como continuar lutando quando tudo ao seu redor desaba? Essas perguntas ecoam na cabeça de quem ainda tem esperança, mas também na de quem sente medo e desespero. A guerra não é só um confronto de forças militares. Ela invade casas, mentes e corações. E agora, com esses ataques incessantes, as noites de calma parecem cada vez mais distantes. Pode uma nação sobreviver à escuridão que se instala, sem um brilho de esperança? Após vários ataques de drones na Crimeia ocupada, o impacto na rotina diária dos civis russos tem sido devastador. No dia 26 de dezembro, uma ofensiva destruiu reservatórios com 450 mil litros de combustível. Apenas 2 dias depois, em 28 de dezembro, novos ataques atingiram uma instalação de fronteira e infraestrutura de radar. Os sons de explosões e sirenes ecoam por fora, enquanto moradores enfrentam o caos e a incerteza. Como esses ataques continuam a moldar a vida na região? E qual será o próximo alvo nesta guerra silenciosa? Apesar da ausência de imagens, os relatórios revelam a ousadia constante de forças ucranianas. Esses alvos estratégicos representam golpes severos ao controle russo, transformando a Crimeia em uma zona de conflito persistente. O som de motores de drones, o cheiro de fumaça no ar, tudo revela a intensidade do combate invisível que se desenrola. Será que os próximos ataques trarão uma mudança de fase na guerra? Ou será que a Rússia vai conseguir conter o avanço ucraniano por mais tempo? Enquanto isso, na Rússia, os efeitos desses ataques atingem o cotidiano de civis comuns, especialmente na vida de quem não consegue escapar da crueza da realidade.
As entrevistas de rua veiculadas por TikTok, uma plataforma ainda acessível, mostram moradores reclamando de problemas básicos que insistem em persistir. Um senhor desabafa, dizendo que a única preocupação é o gás, que há anos ameaça o conforto familiar. Outros que andam pelas ruas percebem o cheiro desagradável de lixo mal descartado e a precariedade nas condições de saneamento. Como uma nação tão grande enfrenta uma crise de abastecimento e infraestrutura que parece nunca acabar? E o mais assustador, esses problemas cotidianos parecem ser a soma de um conflito maior, a guerra que deixa marcas invisíveis na alma da população. O medo de que a situação piore ainda mais cresce a cada dia, enquanto as explosões continuam a assombrar as noites na Crimeia e as ruas na Rússia. As perguntas permanecem no ar. Até onde vai essa escalada? Quanto mais as vidas civis vão pagar pelo conflito? Hoje mais do que nunca a visão de um futuro incerto paira sobre ambos os lados. Como a esperança pode sobreviver em meio a tanta destruição? E qual será o próximo capítulo dessa história sangrenta, onde o som das explosões vira trilha sonora do medo? Talvez o maior mistério seja, até quando essa guerra invisível poderá continuar sem um desfecho claro? Depois de uma noite marcada por ataques e sabotagens, a situação na Rússia e na Ucrânia ficou ainda mais tensa. O mapa de destruição se expandiu, e novas ondas de drones continuam atingindo posições estratégicas. Imagine a cena. O som de sirenes ecoando, a sensação de frio cortando a pele enquanto o escuro toma conta de Moscou. Mas a maior surpresa vem no final, alguém que parecia aliado se revela como um inimigo, mudando tudo o que você conhece sobre essa guerra. Putin já havia tentado congelar a resistência na Ucrânia, mas agora, o inverno virou uma guerra de sombras. Drones enviados por forças desconhecidas atravessaram fronteiras, destruindo refinarias e infraestrutura vital. A cidade de Tuapse foi alvo de um ataque devastador, onde o silêncio da manhã foi quebrado por explosões. Enquanto isso, na região ocupada de Crimeia, tanques de combustível e bases militares foram atingidos com precisão mortal. E o mais impressionante, enquanto russos comuns lamentam a escassez e o medo na rua, novos confrontos inflamam o ar. Nos vídeos virais, jovens nos canais de mídia social conversam sobre a crise, reclamando com uma mistura de desespero e esperança. Um deles disse: tudo poderia acabar. Se não fosse a situação com o gás, com o saneamento. É só isso que nos atrapalha. Ao tocar nesta dor, percebemos que o medo e a incerteza estão embrenhados na alma do povo russo. Mas o que virá a seguir? E quem está realmente por trás desses ataques a Moscou? No silêncio da noite, uma revelação inesperada altera o curso da história. Um inimigo oculto, mais perigoso do que Putin jamais imaginou, está manipulando os acontecimentos. E o que parecia uma guerra convencional revela-se uma batalha de inteligência, onde cada movimento pode ser a última cartada. E assim o verdadeiro inimigo surge das sombras, preparado para uma jogada que pode mudar tudo. Quem são esses traidores? E até onde vai a conspiração que ameaça destruir tudo? Fique atento. A resposta pode estar mais próxima do que você imagina, talvez dentro da própria Rússia. Se você achou que essa noite foi intensa, prepare-se para o que vem aí. Porque nesta guerra, a maior reviravolta ainda está por acontecer, e ela pode acontecer a qualquer momento. Vai além do que você pensa, uma revelação chocante que pode virar o jogo de cabeça para baixo.